Vamos para a palavra, meus queridos, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, iniciando do versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, iniciando do versículo 1. Há uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Paulo por esta visão de enxugar o culto e dar prioridade à palavra, porque nós temos viajado por todo esse Brasil e algumas vezes nós sofremos. Há um verdadeiro martírio do pregador, porque se cantam 2h30 e depois dizem: agora nós vamos para o momento mais importante do culto, que é a palavra. Mas depois de 2h30 de louvores, e eu louvo ao Senhor, eu gosto do louvor, mas nós precisamos dar crédito à palavra. Por isso, louvo ao Senhor por essa iniciativa. Se você encontrou no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diga amém. Nos diz o texto sagrado: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te-hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Tome assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, diante de nós um quadro extraordinário. Uma viúva em uma situação crítica, uma viúva em uma situação desesperadora, que no momento de desespero, no momento de crise, procura o homem de Deus, procura o profeta Eliseu. O esposo dessa mulher tinha acabado de falecer e havia deixado uma dívida muito alta. Os credores haviam ameaçado levar seus 2 filhos como escravos. Essa mulher corria o risco de ficar no estado de viuvez, sem nada e sem a companhia dos filhos. Ela corria o risco de ficar completamente desamparada. Naquele tempo, todos nós
Sabemos que não existia previdência social ou qualquer tipo de proteção aos órfãos e às viúvas. Se hoje é difícil viver nesta situação, imagine naquele tempo, quando esta mulher procura o homem de Deus. Essa mulher estava abandonada por todos, mas não por Deus. Repito, essa mulher estava abandonada por todos, mas não por Deus. Deus não desampara os seus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa história, meus queridos, nos traz lições preciosíssimas sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Esta história bíblica nos traz lições preciosas sobre a provisão de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Precisamos parar um pouco e tirarmos lições preciosas para a nossa vida hoje. Primeiro, nós vemos uma mulher crente que era casada com um homem crente, um homem que servia o profeta. Por 2 vezes, percebam as irmãs, os irmãos hoje à noite, que ela diz: teu servo morreu, teu servo temia ao Senhor, teu servo temia ao Senhor. O meu marido morreu e ele servia ao Senhor como profeta, e ele servia ao Senhor Deus, e ele temia ao Senhor. Ele era um homem crente, ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem que trabalhava para o Senhor, ele era um homem que fazia a obra do Senhor, ele era um homem considerado e respeitado, e ele morreu. E agora nós estamos com problemas, nós estamos com dificuldades, nós estamos em crise em casa, porque ele sustentava a nossa família, ele sustentava o nosso lar, ele era um homem dedicado, mas morreu. Meus queridos irmãos, a primeira lição que eu tiro neste texto bíblico é que servir ao Senhor e se dedicar à obra de Deus não nos imune de problemas, não nos isenta de problemas. Os crentes também sofrem crises, os crentes também sofrem tribulações, os crentes também sofrem escassez, os crentes também passam por dificuldades. Os amigos de Jesus ficam doentes, os amigos de Jesus morrem, os amigos de Jesus têm lutas, os amigos de Jesus enfrentam problemas tremendos no seu dia a dia. Embora Paulo diz que as nossas lutas, as nossas tribulações são leves e momentâneas. Paulo diz que todas as nossas lutas, todos os nossos problemas são leves e são momentâneos, porque há um peso de glória muito excelente na eternidade. Porque, meus amados irmãos, a glória é maior, o céu é extraordinário, a eternidade é grandiosa. Por isso Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, um peso de glória extraordinário. Então os crentes, eles têm problemas, os crentes, eles têm lutas. Eu estou pregando aqui para crentes, mas crente que chora, crente que ri, crente que fica desempregado, crente que acaba o dinheiro, crente que o carro funde, o pneu fura, a mulher fica doente, os filhos também ficam com problemas, mas crentes que experimentam o cuidado de Deus constantemente. Aleluia! Então ela diz: o meu marido,
ele servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor, ao profeta. Mas ela diz, o meu marido temia ao Senhor. Diz alguns biblicistas e alguns estudiosos da Bíblia que este homem era Obadias, e ele era um homem crente, temente ao Senhor. O Targum diz isto, e também Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, ele afirma categoricamente que este homem era Obadias. No capítulo de número 18 do primeiro livro dos Reis, nós temos a história de Obadias, quando Jezabel está perseguindo os crentes, Jezabel está perseguindo os profetas, Acabe está exterminando os homens de Deus. Obadias pegou 100 desses homens e escondeu em 50 e os protegeu, e levava para eles pão, e levava água, e os sustentava. Diz os estudiosos da Bíblia que esta dívida ele contraiu gastando em sustentar os profetas, o homem de Deus. Mas ele era um homem crente, ele era um homem que temia o Senhor, mas morreu, e a sua esposa ficou com problemas. Ela ficou com problemas, ela ficou com a dívida, ela ficou em crise, ela ficou em dificuldade, e lutas tremendas invadiram a sua alma. O credor chega, o cobrador chega, bastasse somente a perda do esposo, e agora esse estado de viuvez e os 2 filhos órfãos, talvez partindo da infância para a adolescência, e ela olha para os meninos, e o cobrador está chegando, o credor está chegando. O que eu faço agora? O que eu vou fazer nesta situação? É procurar Acabe? O texto sagrado do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz que ele servia a Acabe como mordomo. Ele era um homem trabalhador, ele estava sempre com o profeta, ele estava sempre assistindo ao profeta, mas ele não era, de acordo com o que nós lemos, se for de fato Obadias, ele não era obreiro de tempo integral. Nós temos quantos e quantos obreiros na nossa igreja, dirigindo congregação, pregando a palavra de Deus, realizando grandes trabalhos para o Senhor, mas são bivocacionados. Pastoreio igreja, mas desenvolve também uma profissão. Pastoreio igreja e desenvolve também uma vocação profissional. São homens extraordinários, grandes obreiros da nossa igreja em Rio Claro. Eles dirigem igrejas, mas também desenvolvem a sua vida profissional. Este homem, provavelmente, ele servia com essa vocação dupla. Ele servia a Acabe como mordomo, mas também servia ao profeta. Por isso há esta referência que ele sustenta 100 homens de Deus. Mas ele deixou algo extraordinário na família. Ele não deixou ouro, ele não deixou prata, ele não deixou riqueza, mas ele deixou um legado extraordinário nesta casa. A mulher não foi procurar solução em Acabe. A mulher não foi bater na porta do palácio. A mulher não foi procurar também os amigos do Obadias. Ela foi para a presença do Senhor. Ela foi falar com Deus. Ela não foi murmurar. Ela não foi reclamar. Ela não foi na vizinha reclamar, no vizinho reclamar. Ela não foi no Facebook falar mal da liderança. Ela foi falar com o homem de Deus. Ela foi para a presença do Senhor. Ela foi para a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi falar com quem? Ela foi falar com Eliseu, que representava o Senhor Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Eliseu, um homem extraordinário, ele caminhou com Elias,
Nós não sabemos por quanto tempo, mas ele andou com Elias, ele esteve com Elias. Elias foi assunto ao céu e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele começou o seu ministério, desenvolveu o seu ministério, e o seu nome começou a espalhar por todas as partes. E ele era um autêntico substituto de Elias, porque era um pregador, um obreiro, um homem autêntico na presença do Senhor. Meus queridos, e quando nós lemos os capítulos 4, 5 e 6 do segundo livro dos Reis, nós ficamos admirados com o ministério deste homem. Um ministério respeitado, um ministério extraordinário. Ele ora para que a sunamita tenha filhos, e nasce a criança. O menino cresce, fica doente, morre, ele ressuscita o filho da sunamita. Este homem de Deus, ele tira o veneno da panela, ele multiplica pães para alimentar 100 obreiros, ele cura Naamã da lepra, ele faz o machado flutuar. Este Eliseu representa Jesus Cristo, o nosso Senhor, um homem de Deus. Então ela foi no lugar certo. Ela foi no lugar certo. Ela disse para os meninos: vocês ficam aqui em casa, que eu vou resolver um problema hoje. Tomou um banho, preparou o cabelo, passou um perfume e colocou a sandália e saiu pelas ruas da cidade ao encontro do homem de Deus. Ela foi falar com o homem de Deus. Ela foi falar com o homem de Deus. Ela foi falar com o representante do Senhor, aquele homem extraordinário, poderoso em obras, que disse a Elias: eu quero a unção dobrada que está sobre você. Você realizou alguns milagres, eu quero realizar o dobro desses milagres. E ele realizou. Se você estudar o texto sagrado, ele realizou o dobro de milagres de Elias, um homem extraordinário. E ela chega para ele, ela vai ter com ele, e o texto, ele não dá todos os detalhes, simplesmente diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Ela se aproximou, dá licença, dá licença, dá licença. Talvez anunciaram a Eliseu: Eliseu, está chegando aí a viúva. A viúva de quem? Se nós concordarmos com os estudiosos da Bíblia, era Obadias. A esposa do falecido Obadias chegou aí, e ela quer falar com o senhor. Dá licença, pois não, manda entrar. E ela vai entrando, firme, e chega e diz: meu marido, meu marido, o meu marido, o meu marido. Ela não era tão velha, ela era nova. E ela se aproxima: o meu marido, o teu servo, o Senhor conhece, o teu servo, ele trabalhou contigo, ele esteve aqui ao seu lado. O teu servo, ele morreu, e tu sabes que o teu servo, o Senhor sabe, o Senhor conhece a história dele, o Senhor conhece a biografia dele. Talvez não como eu, mas como disse o pastor Paulo a respeito de irmã Rosângela, nós vamos completar agora no mês de julho 36 anos de casados. 36 anos. Desses 36 anos, 27 anos pastoreando a igreja de Rio Claro. Então quem sabe que se eu temo ao Senhor é Rosângela. Quem sabe se eu sou crente de fato é Rosângela. Quem sabe de fato se eu sou um homem de Deus é Rosângela. Rosângela sabe se eu sou um homem de Deus. Ela vive comigo o tempo todo. E quando eu não prego lá na igreja, ela fica brava. Mas a irmã Kézia também fica aqui. Essas mulheres são tremendas. Vocês não sabem como a gente sofre. Deixa eu explicar. Nosso culto de terça-feira de ensino, de vez em quando chega um pregador, e a gente bondosamente, por amizade, cede o púlpito para o pregador. Irmãos, é sofrimento,
entra no carro. Por que você deu para esse pregador? Por que você não pregou? Você deveria ter pregado. Você orou hoje, você leu Bíblia, você estudou, você preparou o sermão. Agora chega esse homem que a gente não sabe nem se orou, e agora você dá para ele pregar. Então ela conhece. Ela conhece. E a mulher, se o nome do homem era Obadias, a mulher de Obadias conhecia o marido, conhecia os passos do marido. E isso é importante. Isso é importantíssimo, porque nós somos líderes. Nós somos os sacerdotes da casa. A liderança da casa está a cargo do marido. Não pode mulher estar mandando lá na sua casa, meu irmão. Quem manda lá é você. Você que é o líder, você que é o líder. Embora essas mulheres lutam, trabalham, são lutadoras, trabalhadoras, mas o sacerdócio da casa pertence ao marido. Amém, minhas irmãs? Vocês ficaram caladinhas agora, por quê? Mas ouçam, profeta, ele temia ao Senhor. Esse homem temia ao Senhor. Esse homem temia ao Senhor. Esse homem temia ao Senhor. Aleluia. Davi clamou e cantou dizendo: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, aleluia. O profeta ouve, e ele está aqui orando e pedindo ao Senhor. Essa experiência todo pastor tem. O crente vem com a demanda, o crente vem com o problema, e ele está conversando aqui: Espírito Santo, me dirija. Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, é o que eu vou fazer. Espírito Santo, é o que eu digo. Espírito Santo, qual é a solução? Espírito Santo, o que eu faço? Ele está falando, e aí Eliseu: de fazer por você. É mais ou menos assim, minha filha. Nós somos todos pobres aqui. Se eu tirar uma oferta, que essa oferta, porque tire uma oferta numa reunião de obreiros, é um sofrimento terrível, porque esses obreiros não têm dinheiro, e o profeta está sem dinheiro. E ele disse: se nós tirarmos uma oferta aqui, o que vai resolver o seu problema? Porque somos todos nós somos pobres. O que eu hei de fazer por você? O que eu vou fazer por você? E logo em seguida ele diz: espera um pouquinho. O que é que você tem lá na sua casa? O que você tem lá na sua casa? Ele está com o coração partido, e pela sua queixa nós podemos entender que seu marido, sendo um filho dos profetas, era bem conhecido de Eliseu. Sabemos também que ele tinha boa reputação, era um homem de Deus, mas estava morto. Mas ele morreu pobre com dívidas. Morreu pobre com dívidas, mais do que merecia. E os seus credores foram severos: nós vamos levar os 2 filhos. E Eliseu está: o que eu posso fazer? O que você tem lá em casa? Aleluia. Tua serva não tem nada. Nada. Aleluia, a não ser o legado, a não ser a história, a não ser o testemunho, a não ser o nome. É o que eu tenho lá. Mas de repente eu tenho lá em casa uma botija de azeite. É o que sobrou. É o que sobrou. Só tenho a botija com um pouco de azeite.
azeite. Não despreze aquilo que você tem. Pare de se preocupar com aquilo que você não tem. Foque naquilo que você tem. Foque naquilo que você tem. Foque naquilo que você tem. Receba a palavra hoje à noite. Coloque os seus olhos naquilo que você tem. Mas o que é isto? O que é isto? Meus queridos, aquela mulher já tinha a matéria-prima do milagre. Aquela mulher já tinha o elemento essencial para o milagre. Lembrando que o azeite simboliza a pessoa bendita do Espírito Santo. Se você tem azeite, o milagre vai acontecer. Se você tem azeite, a presença abençoadora do Espírito Santo, o milagre vai ser gerado, porque o Espírito Santo é a força geradora do milagre. Aleluia. O Espírito Santo é a força geradora do milagre. Repito, o Espírito Santo é a força geradora do milagre. O Espírito Santo gera milagres dentro da sua vida. O Espírito Santo gera milagres dentro da sua casa. O Espírito Santo gera milagres em toda a sua família. O Espírito Santo gera milagres na sua congregação. O Espírito Santo gera milagres no seu bairro. O Espírito Santo gera milagres lá no seu trabalho. O Espírito Santo gera milagres lá na sua empresa. O Espírito Santo gera milagres. O Espírito Santo gera milagres. O Espírito Santo diz a Eliseu a orientação a ser dada à mulher. Que extraordinário! Ela procurou o lugar certo. Ela procurou o homem certo, que tinha a solução certa para a sua casa. E o homem de Deus disse: aleluia, volta para a sua casa, vá aos seus vizinhos e ajunte vasos, vasilhas, e não poucos, e vasilhas vazias. Aleluia. E você vai voltar para casa. E ao voltar para casa, você vai pegar o pouco de azeite que você tem e vai colocar naqueles vasos. E aleluia, aleluia. Obedeça a orientação do Senhor. Obedeça o que Deus nos fala através de sua palavra. Obedeça a orientação do Senhor, mesmo que seja absurda. Algumas orientações de Deus, você já pensou? O Senhor disse a Josué: rodeie a cidade durante 7 dias. E vão tocando, e depois silêncio, 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 silêncio. 7 dias, que loucura! No 7º dia o Senhor disse: agora 7 vezes rodeie uma cidade.
Para quê, Senhor? Não, é o Senhor que está mandando. Então, se o Senhor está mandando, mesmo que seja esquisito, mesmo que seja estranho, siga, vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Depois de 7 vezes, gritai. Mas grito vai derrubar a muralha. Grito vai nos dar vitória. Quem é que está mandando, Josué? Ele. É ele que está dizendo: grite, 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 grite. Se o Senhor Deus está lhe mandando dar glória, dê glória. Se o Senhor Deus está mandando dar aleluia, dê aleluia. Vai gritando, vai gritando. Os problemas vão cair, as muralhas vão cair, todas as coisas serão resolvidas adorando ao Senhor. Aleluia. Maria, mãe do Senhor, ela entendeu logo cedo. Chegou para Jesus: está faltando vinho, acabou o vinho, o que é que eu tenho contigo? Aí ela deu uma saidinha assim e disse: olha, faça tudo o que ele mandar. Ele sabe o que faz. Se puder dar uma linha aqui para o retorno para mim, eu agradeço. Ele sabe o que faz. Faça tudo. Aí ele chegou perto do servente e disse: olha, tem essas 6 talhas aí, cada uma comporta mais ou menos uns 100 litros. Encham de água. Encha de água. Depois de vocês encherem de água, pegue e leve para o mestre-sala. Pegar água, levar para o mestre-sala. Encher as talhas, dá mais ou menos 600 litros de água. Encha. Quem está mandando é Jesus. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Encha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Encheu, agora pegue e leve para o mestre-sala. Leve, leve, leve. Mas, Senhor, levar água, leve, leve, leve para o mestre-sala. Onde é que vocês arrumaram esse vinho? Onde vocês arrumaram este vinho? Eu nunca vi algo especial. Todo milagre é saboroso, todo milagre é extraordinário e fenomenal. Ninguém explica. Se ele mandou, faça. 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 Se ele mandou você fazer guardanapo na pintura, faça, venda, vai ficar rica. Se ele te mandou vender pipoca, vai vender pipoca. Se ele te mandou vender sorvete, vai vender sorvete. Se ele te mandou abrir um negócio, vai abrir, porque ele estará contigo e haverá milagres, 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 milagres. Aleluia. Faça. Agora, não despreze o que ele já te deu. Não despreze o que ele já te deu. Se ele já te deu esse fusquinha que de vez em quando sai tossindo por aí, não despreza não. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Se ele já te deu um carro melhorzinho, vai te dando glória a Deus e aleluia. Se ele te deu já uma casa de 4 cômodos, vai louvando ao Senhor. Se ele já te deu um terreninho 5x25, vai adorando ao Senhor. Não despreze as coisas pequenas. 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 Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Eu sirvo ao Senhor já há alguns anos e servi a igreja de Marília por 14 anos. Pastor Zé Wellington nos chamou, nosso pastor, nosso patriarca. Em 98 eu estava com 33 anos. Rosângela com 28. Não faça a conta dela, por favor. Mas com 28. E nós éramos bem jovens, servindo a igreja de Marília por 14 anos.
O pastor chegou, me chamou, eu desci até o gabinete lá na rua Conselheiro Cotegipe. E ele disse: tudo bem com você, meu filho? Eu disse: sim, tudo bem. Ele disse: você conhece Rio Claro? Eu disse: não. Você já visitou a igreja de Rio Claro? Eu disse: não. Você conhece os problemas da igreja de Rio Claro? Eu disse: não. Você não sabe das lutas da igreja de Rio Claro, das dificuldades da igreja de Rio Claro? Eu disse: não. Ele levantou as mãozinhas para o céu assim e disse: graças a Deus, é você mesmo. Você vai tomar posse da igreja lá. Mas o menino, com uma igreja com tantos e tantos problemas, numa cidade na época que estava com 77 mil habitantes, e a igreja com aproximadamente 260 membros em todo o campo, um sofrimento tremendo, uma dívida há 27 anos atrás de 150 mil reais lá atrás, e a receita da igreja era 6 mil reais, e nós pagávamos aluguel 8 mil reais por mês. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Eu assumi a igreja e vim a São Paulo. Estou descendo a rampa na Conselheiro Cotegipe. Um pastor veio ao meu encontro e disse: você que foi para Rio Claro? Eu disse: sou eu mesmo. Esse coitado de você. Que dó, que sofrimento, é problema, é luta. Eu disse: não, lá está a noiva. Lá está a noiva do Cordeiro. Lá está a noiva do Cordeiro. Haverá milagres, haverá maravilhas, haverá prodígios, haverá sinais, haverá prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo a história, depois de todos esses anos, você chega lá em Rio Claro hoje, a uma igreja sólida, estruturada, com 40 congregações, templos construídos. O Senhor nos deu a sede, um templo 30 por 42, uma galeria 12 metros, um prédio anexo do lado é 20 por 36, o térreo 2 andares, estacionamento para 300 carros, congregações espalhadas por toda a cidade, e aproximadamente 6 mil crentes adorando o nome do Senhor. 6 mil crentes adorando ao Senhor. O Espírito está presente, haverá milagres. O Espírito Santo está presente, haverá milagres. O Espírito Santo está presente, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre. Receba milagre. Deixa jorrar, deixa jorrar, deixa jorrar, deixa jorrar. Então obedeça, faça o que ele mandar. Com muito respeito, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, pergunte assim: tem azeite? 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 Aleluia. O texto, ele é sucinto, então eu posso conjecturar. O profeta conversando com ela: como é que é a sua convivência com os vizinhos lá? A irmã tem um bom... Porque pastor é assim, pergunta: a irmã tem um bom relacionamento com os vizinhos? Eu tenho, sim. Eu tenho. Eu estou precisando de umas farinhazinhas, eu vou lá e elas me dão. E elas sabem que eu estou numa prova terrível, mas elas me respeitam. Pela história do meu marido falecido, ele morreu, mas deixou um testemunho, e a vizinhança toda respeita. Então vamos fazer o seguinte: você vai bater casa por casa, chama os seus meninos e bata casa por casa. Eles vão ficar apavorados, eles vão ficar questionando. Não vou perguntar para você, mas aqui no interior eles vão ficar perguntando: o que ela vai fazer com isto? O que ela vai fazer com isto? O que ela vai fazer com tanto vaso? Pode ir. E ela foi. Primeira vizinha, pá. Deixa eu ser direta, tá bom? Eu estou precisando de uns vasos vazios. A senhora tem aí?
vasos vazios. Coitada. Agora pirou de vez. Problema. Tem. Quanto a senhora quer? O que a senhora tiver aí. Eu tenho umas 5, tá bom? Porque o milagre é de acordo com a fé. É de acordo com o número de vasilhas. Foi na outra. Tem vasilha? Tem. Me empresta. Eu tenho umas 3, tá bom? E foi no quarteirão todo. Eu não sei se ela levou para casa 50, 100. Eu não sei quantos levou. Mas ela levou. E encheu a casa. A casa também não era tão grande. E ela encheu a casa. Encheu a casa. O profeta mandou. Estou para obedecer. Deus mandou, obedeça. Deus mandou, obedeça. Deus mandou, obedeça. Mas o profeta disse: pega os vasos, entra dentro de casa. E sua casa tem porta? Tem. Fecha a porta. Fecha. Aleluia. Feche, se tranque lá. Só você e os seus filhos. Só você e os seus filhos. Aleluia. Ela está nos ensinando aqui que é necessário entrar no lugar secreto, fechar a porta, ficar lá. Quer milagre? Fecha a porta. Se tranque com o núcleo familiar. Ela só tinha os 2 filhos. Se tranque com o núcleo familiar. Se feche. Ela esteve com as vizinhas. Ela conversou com as vizinhas. Ela pediu vasos para vizinhas. Mas agora chega. Você já pediu oração, você já conversou com muita gente, você já falou com muita gente, você já foi no Facebook, fez o pedido, você foi no Instagram, já chorou lá também. Agora pare com isso. Pare. O que Jesus ensinou: entra no teu aposento, fecha a porta. Todo crente tem o seu lugar secreto. Todo crente tem o seu lugar secreto. Todo crente tem o seu aposento. Todo crente precisa estar a sós com Deus. Todo crente precisa se trancar com Deus. Se trancar com Deus. Ficar lá fechado. Fecha. Acorda cedo, fecha. Antes de falar com a esposa, vai para o lugar secreto. Antes de falar com o esposo, vai para o lugar secreto. Antes de acordar filho para mandar para a escola, vai para o lugar secreto. Vai lá, se tranca lá. No lugar secreto. Se tranca lá, se fecha. Aleluia. Jesus disse: e teu pai que está oculto, mas presente. Deixa eu repetir. Entra no lugar secreto, no teu aposento, dobra o joelho, porque o teu pai, eu estou dizendo teu pai, o teu pai celestial, é o teu
Pai Celestial é aquele que cuida da viúva, é aquele que cuida do órfão, é aquele que ampara, é aquele que sustenta, é aquele que provê. O teu Pai. Mas o texto diz assim: o teu Pai que está em oculto. Você dobra o joelho e você não vê. E quando a gente está na luta igual Jó disse: eu vou para a direita tentando achar Deus e não acho, vou para a esquerda tentando achar Deus e não acho, eu dou uma viradinha procurando Deus e não acho, eu ando um pouquinho para frente e não acho, embora Ele esteja presente. Isto é a fé. Aí o texto, palavra de Jesus: entra no teu aposento e teu Pai, diga comigo, o meu Pai, diga o meu Pai, diga o meu pastor, o meu cuidador, o meu salvador, o meu Pai do céu, que está em oculto. Você está lá no lugar secreto, e você está ali no lugar secreto. E aí eu gosto do que Jesus disse depois. Jesus disse assim: e teu Pai que está em oculto, Ele secretamente, Ele ouve. Jesus disse: Ele te ouve. Mas Jesus disse, e no capítulo 6, depois você lê em casa, a partir do versículo 6 até o 8 de Mateus: o teu Pai que está em oculto, que Ele te ouve, Ele te ouve. Jesus disse mais: e Ele te vê, Ele te ouve, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te vê, Ele te ouve, Ele te vê. Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe onde está doendo, Ele sabe, Ele sabe. E aí o texto diz assim: e teu Pai que te vê, o teu Pai que te ouve, Ele te recompensa. Palavras de Jesus, quem disse foi Jesus. Ele vê, Ele ouve e Ele recompensa. Ele vê, Ele ouve e recompensa. Ele vê, Ele ouve e recompensa. Ele vê, Ele ouve e recompensa. Deus responde. E aí Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha que lindo. Pedi, pedi, pedi. É necessidade. Você necessita, pede, 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 porque quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Então, necessidade. Agora ouça: quem busca, acha. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Isto é conhecimento. Eu quero conhecer Deus. Eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. Aleluia. Mas Jesus disse: batei, abri-se-vos-á, porque quem bate, se abre. Quem bate, se abre. Quem bate, se abre. Aí não é necessidade, não é também conhecimento, é comunhão. Você começa: Senhor, me dê. Senhor, me dê. Senhor, me dê. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Aí você recebeu, você entra no processo de buscar. Você busca, busca. Você conhece a Deus. E quando chega um problema, você diz: esse problema, eu conheço o Deus que eu sirvo.
É como o Davizinho. É esse aí? É esse gigante. O tombo vai ser grande, porque eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Se você conhece o Senhor, não há desespero. Calma, acalma a sua mente, acalma o seu coração. Você conhece o Senhor. E aí você continua. Primeiro pede, depois busca, depois abre. Abrir é entrar. Abrir é comunhão. Você entra numa intimidade extraordinária com Deus. Então é o que a nossa irmã do texto hoje, ela fecha. Meus filhos, vamos trabalhar em equipe. Vamos trabalhar. Está tudo organizado? Sim, tudo organizado. A botija está em minhas mãos. Você pega, vai passando para cá. Tá bom? E depois eu vou te entregando. Você vai levando para outro aposento. E nós vamos trabalhar. Certo? Se fosse eu, talvez só isso aqui para encher tudo isso aí. Senhor. Vamos lá, meu filho, traz o vaso. Permita, irmã Kézia. Aleluia. Leva para lá, leva. Traga o outro. Leva, traga o outro. Leva, traz o, traga. Vai, leva. Traz. Vai, traz. Mamãe, é muito trabalho, meu filho. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Levante a sua mão para o céu. Diga: Deus é poderoso. Diga: Deus é poderoso. Diga: Deus é poderoso. Aleluia. Tem mais? Tem, mano. Tem. O quarto ali está cheio de vaso vazio. Meu filho, eu não sei explicar. Mas não dá para explicar. Como é que você vai explicar milagres? Mais. Só Jó explicou isto. Jó disse assim: eu vi azeites correndo da rocha como ribeiro. Aleluia. A única rocha que corre azeite é Jesus Cristo. A única rocha que emana azeite, transborda azeite, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite, e azeite está fluindo dele, e azeite está jorrando dele como ribeiro. Receba azeite de Cristo, receba azeite do Nazareno, receba azeite, receba milagre, receba cura, receba milagre. Receba cura, receba milagres extraordinários. A fonte está jorrando. Aleluia. Tem vasos
aqui essa noite. Se há vasos, tem azeite jorrando. Se há vasos, tem azeite jorrando. Se há vasos, tem azeite jorrando. Se prepare para receber poder. Se prepare para receber unção. Se prepare para receber graça. Se prepare para receber milagres. O Cristo está jorrando azeite aqui hoje. Meninos, traga aqui, mamãe. Meninos, tem mais vaso, mamãe. Cheios estão todos os vasos. O texto então diz assim: o azeite parou. Não diz o azeite acabou, porque o azeite do Espírito não acaba nunca. Os milagres de Deus não acabam nunca. O Cristo está jorrando. Como ribeiros, há uma fonte de azeite, que está sendo conduzido aqui esta noite. Milagres extraordinários, porque o Espírito Santo gera milagres extraordinários. Eu estou dizendo com experiência, o Espírito Santo gera milagres extraordinários na sua casa, na sua família, na sua vida. Ele vai gerar hoje. Você está aqui, o Espírito Santo está trabalhando lá. Você está aqui glorificando ao Senhor, o Espírito Santo está agindo lá. Você está aqui adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Espírito Santo está passando lá na sua casa, e gerando milagres. Naquele coração de pedra, naquele filho rebelde, o Espírito Santo está gerando lá agora. Receba milagre agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Meninos, acabou, mãe. Tem mais vasos não? Não tem? Ela fazia tempo que não sorria. Fazia tempo que não dava uma gargalhada. Ela os meninos, mamãe. Eu tinha um tio, pastor Jair Valadares. Quando o Espírito Santo o enchia, ele dava gargalhadas. Isso não é doutrina, por favor, não é doutrina. Mas ele estava no culto assim, o pregador pregava e ele coisa boa, coisa boa, aleluia, e soltava línguas estranhas. Essa mulher não era batizada com o Espírito Santo, ela não falava línguas estranhas, mas eu acho que ela olhou, meninos. Você compra um carrinho novo, já quer mostrar para o pastor, quer mostrar para todo mundo. Lá em Rio Claro é assim, compra um carrinho. Pastor comprou um carro, dá para o senhor dar uma olhadinha nele. E pastor comprou um carro. Já pensou ela? Meu filho não vai ser escravo. 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 Levante a mão para o céu e diga: minha família, diga: minha família não será escravizada, porque tem azeite, tem azeite, tem azeite. Mamãe, vamos abrir uma empresa de vender azeite. Era aí, não é assim que funciona, não. Não é assim, não.
Eu fui lá pedir a bênção, Deus deu a bênção. Agora vou lá ver com o profeta como é que eu vou administrar essa bênção, porque eu não tenho experiência e vocês são menino novo. Aqui é Deus primeiro, não queira fazer besteira não. Já viu algum crente de Deus abençoa, desvia? Está andando com a bicicleta velha, pneu careca, catraca falhando, crente fervoroso, comprou um carrinho e desvia. Cheio de bobagem, rapaz. Ganha dinheiro, fique rico e fique mais crente. Outro dia eu li uma frase que dizia assim: o amor ao dinheiro é o raiz de toda amargura. Aí o cidadão completou dizendo: e viver sem dinheiro também é a raiz de toda amargura. Irmão, é bom demais. Veja as irmãs como são elegantes. Olha, todas bem vestidas, arrumadas, sandália nova, bonita, não é? Foram lá ontem no cabeleireiro e deram uma ajeitada no tupete e tá arrumada, bonita, crente, abençoada. Ai, coisa boa, irmão. E tem dinheiro ainda aí. Deram oferta, são dizimistas. Pensa num povo bom, crente, abençoado, dá o dízimo e dá sorrindo, porque a Bíblia aprendeu com Paulo: Deus ama quem dá com alegria. Dá o dízimo e dá um sorrisão. Deu dízimo hoje. Crente é assim. Menino, não sei, não tem experiência. Agora eu vou lá falar com o profeta para ele dar direção, porque eu fui lá para pedir orientação e ele deu. Agora vou lá agradecer. Vou agradecer porque a bênção é grande. É muita bênção. É muita bênção. Meu tio, o pastor Joel Valadares, foi pastor na igreja em Marília. E um dia ele chegou para o irmão Antônio Bispo. Ele disse: irmão Antônio Bispo, pai do senhor. Ele disse: pai do senhor. Ele arrendava terras e fazia plantações. E era interessante, não chovia na roça dos outros, chovia na roça do Antônio Bispo. Era um mistério. Ele colhia mais que todo mundo. E meu tio chegou: e aí, tá tudo bem? Ele disse: pastor, é tanta bênção que eu não sei nem como administrar, porque Deus está dando, parece que até as atrasadas. Sabe esses crentes simples? Parece que está chegando até as atrasadas. Não, não é que está chegando atrasado, no tempo certo. Talvez não chegou até hoje porque você não estava pronto. Estava murmurando, estava questionando, reclamando de tudo. Agora você está pronto, amadureceu, está dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Agora chegou a noite e eu estou sentindo que é esta noite, a noite do teu milagre. Aleluia. A primeira vez ela chegou lá no profeta assim, cabisbaixo. Agora ela chegou, bolsinha. Dá licença, pai do senhor. Shalom. Dá licença, cadê o homem de Deus? Está ali no gabinete. Deixa eu falar com ele. Aí os filhos do profeta, eu acho que um olhava para o outro e disse: o que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa mulher? Você viu, o semblante dela mudou. Está tudo diferente. Alguma coisa aconteceu na casa dela. Alguma coisa aconteceu lá. Pois não, minha irmã? Shalom. E aí? Fiz como o senhor mandou. Peguei vaso emprestado. E não pouco, você enchia a casa, não sobrou nem um espaçozinho. Tudo. E aí? Eu não sei explicar para o senhor. Mas era um pouco de azeite e eu... E não secava a botija. E enchia lá. E não secava aqui. E parece que tinha uma mangueira ligada assim. Eliseu dá um sorriso. É a rocha. É a rocha que faz ribeiro de azeite correr. O que eu faço agora? Você vai,
O azeite que você recebeu lá é o melhor que tem. Como é que o senhor sabe? Veio do céu, veio do Senhor. É o melhor. E Deus só dá o melhor. Você vai procurar os ricos da cidade e vai vender para gente rica. E venda tudo. Venda todo o azeite. Porque algumas vezes nós lemos que ela armazenou azeite. Não. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Deus não quer preguiçoso na igreja. De jeito nenhum. Você acha que Deus daria para ela azeite e ela fazia lá um armazém grande de azeite, ia dormir o dia todo, chegar e dizer: eu quero azeite, tá. Dinheiro no caixa? Deus não faz isso não. E Mateus Henry diz assim, um grande teólogo, que o profeta disse: vai, venda todo o azeite. E você tem compromisso, hein? Não vai comprar móveis novos. Não vai comprar tênis novo para filho. Não é hora disso. Não vai comprar fogão novo. Nem micro-ondas, nem nada disso. Você vai, vende o azeite, paga a dívida. Deus te abençoa, você não resolve o problema. Deus abençoa e não vai resolver o problema. Não é assim que funciona. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Deus nunca, ouça o que eu vou lhe dizer e guarde isso nas tábuas do seu coração. Deus nunca contradiz a sua palavra. Deus não contradiz a sua palavra. Deus diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não contradiz a sua palavra. Um dia um cidadão chegou em nossa igreja e disse: pastor, eu estou numa luta com a minha esposa é uma treva, a minha esposa é um problema, a minha esposa, pastor, a minha esposa. Eu disse: onde você arrumou ela? Eu mudei de São Paulo, vim para cá na empresa, e quando eu cheguei na empresa, olhei essa moça bonita, botei os olhos nela, disse: vou casar com ela. Eu disse: como é que é? Não, pastor, o Espírito Santo falou comigo casar com ela. Eu disse: como é que é? Ela era crente? Não. Ela não era salva? Não foi o Espírito Santo que falou com você, porque o Espírito Santo não contradiz a sua palavra. Ouça isto. Por isso você tem que ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, porque Deus não contradiz a sua palavra. Deus, Ele confirma a sua palavra. Eu estou pregando a palavra, por isso haverá milagres aqui esta noite, porque Deus confirma a sua palavra. Pague a dívida. Mas o texto diz, o profeta, se você observar, venda o azeite. Não disse para ela vender parte do azeite e para armazenar o azeite. O profeta diz: venda o azeite, e aí você vai aplicar o dinheiro, você vai abrir uma empresa, você vai abrir um negócio, e daí você vai sair da miséria, porque Deus vai te abençoar e você vai viver do resto. O resto vai ser multiplicado. O resto é para você se organizar. O resto é para você se estruturar. O resto é para você se estruturar. Ouça, o Espírito Santo está aqui e Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar meios, Ele vai te dar projetos, Ele vai te dar objetivos, Ele vai te dar ideais, e de repente as coisas vão florescer. E você: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu comecei a vender paçoquinha e agora o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. É Deus trabalhando. Agora acorde cedo, se esforce, vai à luta, porque o céu vai se abrir. Este Deus poderoso, Ele é poderoso para te dar o suficiente. Ele é poderoso para te dar o suficiente e mais do que o suficiente. Paulo escreveu: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas o mesmo Paulo escreveu dizendo: aquele que é poderoso para fazer
tudo, 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 mais abundantemente, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Até aí, amém? Então Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer, diga comigo, tudo. Diga forte, tudo. Diga, Deus é poderoso para fazer tudo. Agora diga assim, muito mais, abundantemente, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Mas eu gosto do final do versículo, porque confirma o que eu estou pregando até agora. Então eu vou repetir o versículo e vou completar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, 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 tudo. O texto diz tudo. Você crê na Bíblia? Então o texto diz tudo, tudo, tudo. Ele é poderoso para fazer tudo, 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 tudo. Ele é poderoso. Mas aí diz assim, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você pediu? O que você já pensou? Pense em algo grande. Pensou em algo grande? Pastor, eu estou pensando na minha família toda convertida, salva, transformada pelo poder de Deus. Amém? Pastor, estou pensando na minha congregação lá, duplicar este ano. É duplicar este ano. É duplicar. Ah, sim, sim. Vai pensando, pensa aí. Pastor, eu abri um comérciozinho e agora estou pensando em ampliar. Ele é poderoso para fazer tudo, 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 tudo. Meu tio Joel Valadares foi pastorear uma cidade no interior. E passados uns dias, um irmão estava se aposentando de uma empresa de vendas. Ele era o gerente. E chegou e disse: pastor Joel, eu estou me aposentando, mas eu estou tendo uma direção de Deus de abrir uma pequena loja, um pequeno comércio. Ele disse: faça isto. Mas eu quero envolver o meu filho que é adolescente. Faça isto. Mas o tio disse: chame Deus para ser o seu sócio. Chame Deus para ser o seu sócio. Ele abriu uma lojinha, depois abriu uma loja maior, depois abriu outra loja maior, e ele abriu outra, e abriu outra, e abriu outra, e abriu outra. Hoje ele tem 14 lojas com mais de 300 funcionários, e todos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com prazer e com alegria, porque Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, tudo, muito mais, tudo, muito mais, tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu preciso concluir o versículo. Segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? Você pode responder? Qual o poder que em nós opera? Eu vou perguntar mais uma vez: qual o poder que em nós opera? Eu estou pregando sobre esse poder hoje à noite. Eu estou falando do azeite, que simboliza o Espírito Santo. Então, ouça o texto e aprenda a palavra de Deus para você aplicar na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo já está aí dentro. O Espírito Santo já habita aí dentro. O Espírito Santo já mora aí dentro. O que precisa agora é Ele inundar a sua vida, é Ele encher a sua vida, é Ele fazer com que a sua vida se transborde. O poder do Espírito Santo é a força geradora de milagres. E o Espírito Santo vai gerar milagres
milagres hoje à noite, mas Ele vai gerar milagres muito mais, muito mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pensou algo pequeno, Ele vai fazer algo grande. Você pensou algo pequeno, Ele vai fazer algo grande. Receba poder, receba unção, receba graça, receba milagre, receba agora milagre, prosperidade, crescimento, crescimento, crescimento. O Espírito Santo ministra ao meu coração hoje à noite, dizendo crescimento, 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 crescimento. Receba a unção de crescimento hoje à noite. Receba a presença abençoadora do Espírito Santo hoje à noite. Ele está aí dentro. Fique em pé no nome de Jesus. Que